E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aula sobre comunicação dentro da administração geral. E para que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, que me ajuda demais, tá? Para que a gente consiga acertar as principais questões. A comunicação está intimamente ligada à função direção, tendo em vista que se trata da função onde o administrador precisa motivar os funcionários em busca do para isso, o administrador utiliza-se de comunicação. Então, dentro do processo administrativo, nós temos quatro funções: planejamento, organização, direção e controle. A comunicação se liga mais com a função de direção, tá? Então, está mais presente na função de direção. De toda forma, você também tem que saber que as demais funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, utilizam do processo de comunicação, apenas de forma mais intensa, de forma mais preponderante, é na função de direção, justamente por causa da motivação e liderança em busca do alcance dos objetivos organizacionais. Aqui alguns conceitos relevantes de comunicação, de opinião, que são cobrados pelas bancas de administração geral. Comunicação significa a transferência e a compreensão do significado. Comunicação é a transferência de informação e significado de uma pessoa para outra pessoa. Comunicação é descrita como um fluxo de mensagens entre um emissor para um destinatário utilizando um canal. O destinatário pode ou não responder essa mensagem. Em algum ponto do processo, o ruído pode ocorrer e limitar a eficácia da comunicação. Da comunicação, tá? Fluxo de mensagens entre um emissor e um destinatário utilizando um canal, utilizando um meio, certo? Renato, comunicar é tornar alguma coisa comum. E esse algo pode ser uma notícia, pode ser uma mensagem, pode ser uma informação ou um significado qualquer, certo? Então a comunicação para o Chavenato é a ponte que transporta esse algo de uma pessoa para outra ou de uma organização para outra. Então é a transmissão de informação de uma pessoa para outra ou de uma organização para outra, tá? Então, como a gente pode observar aqui, comunicação é bem mais do que apenas transmitir uma informação, né? É bem mais do que isso. Comunicar vai além, rompe essas barreiras da transmissão da informação. Por quê? Porque significa que a mensagem que vai ser transmitida, que vai ser enviada, ela tem que ter um significado, ou seja, ela precisa ser compreendida. A comunicação só faz sentido quando se compreende o que se leva, não apenas levar por levar, certo? Então a gente tem um conceito final, um conceito que vai nos dar uma noção mais geral e quero que você leve para a tua prova. A comunicação consiste na transmissão de uma informação pelo emissor e a consequente compreensão do significado dessa informação pelo destinatário. Ademais, outros pontos que vamos ver de comunicação são extras. O conceito principal é esse. Se você entender, você já está com boa parte da tua vida resolvida com a comunicação, tá? Divisões. A comunicação pode ser dividida em comunicação organizacional, e aí é interna ou externa, e comunicação interpessoal. A comunicação organizacional é a comunicação utilizada pelas empresas e pode ser a interna, que a empresa busca se comunicar com seus funcionários, com seus colaboradores, buscando transmitir informações sobre a própria empresa, ou a comunicação externa, em que a organização vai se comunicar com outras empresas ou então com o seu público-alvo. Tá? Já a comunicação interpessoal, que é essa outra que está aqui em destaque, é a comunicação que ocorre entre os membros de um grupo, ou seja, é a comunicação entre indivíduos. Interpessoal fica já bem explicativo, né? A comunicação apresenta quatro funções básicas: função de controle, função de motivação, função de expressão emocional e função de controle se relaciona com o tipo de controle no comportamento das pessoas. Isso ocorre porque quando os funcionários seguem normas, seguem regulamentos, né, na comunicação escrita, ou quando eles comunicam qualquer problema aos seus superiores de forma oral. Então tem que ter esse controle, tá?
Motivação. A comunicação funciona como fonte de motivação, ou seja, através da orientação dos funcionários em relação aos objetivos organizacionais, através dos feedbacks, através das avaliações de desempenho, através dos reforços comportamentais desejáveis, né? Eu posso motivar um funcionário. Então, a comunicação também é fonte de motivação. Expressão emocional. É através da comunicação que os indivíduos expressam seus sentimentos de satisfação ou insatisfação. E por fim, a função de informação, né? A comunicação proporciona informação aos indivíduos que vai auxiliar eles no processo de tomada de decisões. Comunicação eficiente, comunicação eficaz, tá? É um conceito também cobrado. Algumas bancas nem sabem nem o que é isso, mas as bancas mais experientes e mais afins na administração, quando cobram comunicação, também cobram comunicação eficiente e eficaz, tá? De acordo com o Chiavenato, a eficiência está relacionada aos meios utilizados no processo de comunicação e a eficácia se relaciona ao objetivo de transmitir uma mensagem com significado. Então, uma comunicação eficiente e eficaz é fundamental para o correto ajustamento entre as pessoas de uma organização. Destaque para isso que eu vou fazer agora contigo. Eficiência são os meios, eficácia, objetivo. Tá? Você pode também lembrar a ideia da eficácia com os resultados, para ficar mais simples, certo? O processo de comunicação é composto pelos seguintes elementos. Aqui é a classificação principal, a mais completa, tá? Mas você muitas vezes vai encontrar só remetente, mensagem, canal e receptor ou o destinatário. Tá tudo bem, tá tudo certo com isso, tá? É um método mais simples. Esse fluxo, esse processo de comunicação aqui é o mais completo. E muitas vezes, mesmo uma classificação bem completa, um ruído, por exemplo, pode não acontecer, pode não ter o feedback. Então, é apenas a classificação mais completa. Você vai encontrar muitas provas com a classificação menor, mas é interessante que você saiba essa completa, porque é um conhecimento mais abrangente, né? Você sabendo mais, você com certeza vai saber o menos, tá? Remetente também pode ser o emissor, também pode ser a fonte, ou seja, é o elemento responsável por dar início ao processo de comunicação. Pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, pode ser um grupo que tem por objetivo transmitir alguma informação através de uma mensagem codificada. Então, o elemento inicia a comunicação por meio da codificação de uma ideia, por meio da codificação de um elemento, tá? E a gente vai ver o que é codificação, mas a codificação, na verdade, é a forma que a gente coloca a informação para que ela possa ser compreendida e recebida. Enfim, remetente deu para entender, né? Emissor e fonte. Mensagem. Mensagem é o produto físico resultante da codificação da ideia, da codificação do pensamento. Em outras palavras, é a ideia ou o pensamento já codificado pelo remetente, tá? Transmissor. Transmissor é o meio, é o aparelho utilizado para codificar a mensagem. Codificação. Então, para que a mensagem seja transmitida, ela precisa ser codificada. E a codificação consiste em colocar a informação na forma que possa ser devidamente recebida e compreendida pelo destinatário. Então, a codificação permite que a mensagem atravesse o canal e chegue até o receptor. Canal é o meio, é a mídia que o remetente escolheu para enviar a mensagem, ou seja, o veículo, tá? Pelo qual a mensagem flui entre remetente e destinatário. O canal pode ser dentro de uma organização, ele pode ser o canal formal, certo? E o canal informal. O canal formal são os meios que a organização escolheu para se comunicar. Por exemplo, e-mails corporativos, a intranet, o grupo de WhatsApp da empresa, ou coisa do tipo. O canal informal são os meios espontâneos que as pessoas utilizam para transmitir as informações. Não tem nada a ver com a organização. As redes sociais, por exemplo, os funcionários conversando através das redes sociais, tá? Então, o canal pode ser o canal formal e o canal informal, beleza? Receptor. Receptor, cadê minha canetinha? Tá aqui. Receptor é o meio ou aparelho utilizado para decodificar a mensagem. Então, assim, eu tenho a mensagem, né? Aí ela passa por uma codificação, vai no canal e chega no canto. Então, aqui ela foi enviada e aqui ela foi recebida. Nessa recepção,
ela vai, né, o meio, o aparelho que ela vai utilizar para ser recebido, quem vai decodificar é o próprio receptor, tá? Decodificação. Para que a mensagem seja compreendida de maneira devida, de maneira correta, ela tem que ser decodificada. Então, decodificar é traduzir a mensagem num significado que possa ser compreendido pelo destinatário. Então, a decodificação permite que a mensagem seja compreendida por quem vai receber, tá? Na decodificação, a gente pode ter processos de distorção, tá? E a distorção pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, o destinatário não conhece a codificação e não sabe decodificar. O destinatário tem dificuldade de interpretar a codificação, mesmo conhecendo, e o destinatário não está sintonizado no mesmo canal da mensagem emitida. Por exemplo, ele está com ansiedade, ele está cansado, ele está desatento, ele está desinteressado naquela mensagem. Tudo isso pode causar distorção no momento da decodificação, tá? No momento do entendimento dessa mensagem. E aí, vamos agora para o destinatário, tá? Destinatário é o destino, ou seja, é o elemento que recebe a mensagem. É a pessoa, é o grupo, é a organização a quem a mensagem se dirige. É o destino final da nossa comunicação. Ruído. Ruídos são fatores internos ou externos que podem distorcer o significado da mensagem ou então provocar algum tipo de interferência nesse processo de comunicação. O ruído pode acontecer em qualquer etapa, tá, do processo de comunicação. Na maioria das vezes, eles decorrem das barreiras à comunicação, certo? E o feedback é a nossa retroação, você também pode encontrar em português aí com o nome de retroação, tá? Você também pode encontrar com o nome de retroação. É quando o destinatário responde o remetente de alguma maneira. Ele vai confirmar ou não o sucesso da transmissão daquela mensagem. Então, o feedback tem por objetivo determinar se a compreensão da mensagem foi ok, se foi devidamente alcançada ou não, né? Então, o feedback é a reação de quem recebe, é a reação do nosso ponto 8, é a reação do nosso destinatário, tá? Então, a reação, se for inapropriada, o emissor pode concluir que, por exemplo, a comunicação não foi bem sucedida. Tranquilo, né? Barreiras à comunicação. As barreiras à comunicação são causadoras de ruído, então são as fontes dos ruídos. Principais barreiras: filtragem, percepção seletiva, sobrecarga de informações, emoções, linguagem, meio da comunicação, diferença de gênero, comunicação politicamente correta e o silêncio. Então, as barreiras à comunicação são fatores não desejados, são fatores indesejados que interferem no processo de comunicação e afetam de maneira negativa, fazendo com que a mensagem decodificada pelo destinatário seja diferente da mensagem enviada pelo remetente. Então tem esse ruído aí, né? Ou seja, as barreiras à comunicação distorcem a mensagem, tá? As barreiras da comunicação distorcem as mensagens. São várias as barreiras, como eu te falei agora, vamos bater aqui uma por uma. Filtragem. A filtragem é quando o emissor manipula a informação para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo destinatário, com o intuito de evitar conflitos, né? Percepção seletiva é quando o destinatário, a gente já mudou agora o foco, né? Ocorre quando o receptor, quando o destinatário desvia a interpretação da mensagem. Ele vê e escuta seletivamente, sabe? Aquela pessoa que só escuta o que quer, só entende o que quer. Então ele interpreta a mensagem com base nas próprias informações, nas próprias necessidades, nas próprias motivações, nas próprias crenças, experiências, características, valores, preconceitos e por aí vai, tá? Sobrecarga de informação é quando o indivíduo tem uma capacidade limitada de processar a informação. Então, quando chega um volume muito grande de informação, pode ocorrer uma sobrecarga. E aí ele não é capaz de processar todas as informações e recebe mais informações do que pode processar. Isso pode ser uma barreira, isso pode causar um ruído, tá? Emoção. Emoção é a maneira como o destinatário se sente no momento em que ele recebe a mensagem. Isso influencia a forma de interpretar a mensagem, ou seja, o estado emocional. Felicidade, tristeza, sofrimento, alegria extrema do indivíduo, tudo isso vai influenciar a forma como ele interpreta a mensagem, tá? A linguagem também pode ser uma barreira na comunicação, né? A semântica utilizada aí pelo emissor também pode ser uma barreira na comunicação.
E isso é muito influenciado pela idade, pela cultura, pelo grau de educação formal, né? Então, a mesma palavra às vezes tem significados diferentes para cada pessoa e isso pode gerar ruídos na comunicação, tá? O medo da comunicação você também pode encontrar como a barreira da ansiedade, né? O medo da comunicação decorre do medo que a pessoa tem de se comunicar, tanto de forma escrita como de forma oral. Então a pessoa fica ansiosa, fica apreensiva, fica tensa e isso muitas vezes atrapalha o processo de comunicação, pode ser uma barreira, pode gerar um ruído, tá? Diferença de gêneros, então homens e mulheres utilizam a comunicação de maneira diferente, certo? Então, os homens muitas vezes podem utilizar, na visão de Robbins, tá? A comunicação para afirmar o seu status quo, enquanto as mulheres podem utilizar mais para criar conexões. Então, é claro que não se aplica a todo homem e toda mulher, mas pode sim ser uma barreira e essa é a visão científica de Robbins, tá? Comunicação politicamente correta. Então, muitas vezes as pessoas modificam o seu vocabulário, mudam a forma de falar para se ajustar ao movimento do politicamente correto, para não soar ofensivo. Isso faz com que as pessoas muitas vezes não entendam exatamente o que ela está querendo dizer, o significado da mensagem, né? E o silêncio, muitas vezes as pessoas utilizam o silêncio, ou seja, a ausência de palavras para evitar os conflitos. E isso prejudica a comunicação porque impede que a mensagem seja transmitida, seja entregue. Por Chavenato, as barreiras da comunicação são apenas de 3 tipos, tá? Ali é uma visão de Robbins, certo? Por Chavenato são 3 tipos: barreiras pessoais, físicas e emocionais. Barreira pessoal decorre das limitações, emoções, valores, crenças de cada pessoa. Barreira física é a interferência que acontece no ambiente em que o processo de comunicação ocorre, e as barreiras semânticas são as decorrentes dos símbolos, ou seja, a linguagem, os gestos, os sinais podem ter significado diferente para cada destinatário, tá? Canais de comunicação. Então, temos inúmeros canais de comunicação que podem ser utilizados pelos gestores. Então, temos o e-mail, temos o telefone, temos reuniões presenciais, teleconferências, memorandos, ofícios e por aí vai. Qual que é a ideia? É que o gestor escolha o canal adequado para que a comunicação seja eficaz. Então, ele também tem que levar em consideração o conteúdo da mensagem e os destinatários que vão receber essas mensagens, tá? Os canais de comunicação podem se classificar em canais ricos ou canais pobres, tá? Os canais ricos são os canais que conseguem transmitir o maior número de informação e os canais pobres são os que conseguem emitir o menor número de informação. Não quer dizer que um é pior do que o outro, apenas uma diferenciação, tá? Cada um tem o seu uso. O canal rico, por exemplo, é necessário quando se quer ter certeza que o receptor compreendeu a mensagem, quando a informação é mais importante, quando a informação é mais complexa, a informação é mais ambígua. Um canal pobre não, é para mensagem mais rotineira, menos importante, menos ambígua, que demanda menos tempo para se interpretar e é capaz de atingir o maior número de pessoas, tá? Então cada um tem aí o seu uso. Tipos de comunicação. Existem 3 tipos básicos de comunicação: a verbal, a comunicação escrita e a não verbal. A verbal você também vai encontrar com o número de comunicação oral, tá? É aquela que é realizada através da oratória, através da fala. É a principal forma de se transmitir uma mensagem. É essa, por exemplo, que eu estou fazendo com você. Esse tipo de comunicação numa organização é muito importante para o gestor, porque vai ajudar ele na liderança e na motivação dos seus subordinados. Então, às vezes a comunicação verbal se dá numa conversa, numa reunião, num debate, numa palestra, num treinamento ou algo do tipo, tá? A comunicação escrita, ela é aquela que é realizada através da linguagem simbólica, através da linguagem escrita. Então, um e-mail, uma carta, um relatório, um memorando e por aí vai, tá? A comunicação não verbal é aquela que não é verbal e nem é escrita. É aquela que é utilizada através da linguagem corporal ou das ações do indivíduo que transmite algum tipo de mensagem. Então, as minhas expressões faciais, os meus gestos, as minhas posturas corporais, tudo isso faz parte da minha linguagem não verbal, tá? E quanto aos métodos de comunicação, ela pode ser formal ou informal, tá? Comunicação formal transmite mensagens relacionadas ao trabalho. Então, segue a linha de autoridade, segue a hierarquia existente na organização. A comunicação formal, ela utiliza canais formais de comunicação que são determinados pela própria
organização, tá? A comunicação informal transmite mais mensagens relacionadas às necessidades dos relacionamentos interpessoais dos indivíduos. Então, flui em qualquer direção, não tem essa ideia da hierarquia, não. Não segue necessariamente a autoridade ou a hierarquia que existe na organização, não, tá? Aqui um breve resumo do que a gente falou, com pontos principais, com pontos de destaques. A comunicação consiste na transmissão de uma informação e a consequente compreensão do significado dessa informação pelo receptor. Aqui as funções da comunicação: controle, motivação, expressão emocional e informação. A ideia da comunicação eficiente contra a eficaz. A eficiente se relaciona com os meios, a eficaz se relaciona com os resultados, com o objetivo de transmitir a mensagem. Canais ricos e canais pobres, né? Canais ricos transmitem o maior número de informação, são canais que fornecem múltiplos sinais de informação. Canais pobres transmitem o menor número de sinais de informação, então demandam menor tempo e são capazes de atingir o maior número de receptores. Comunicação formal, comunicação informal. A ideia do formal são coisas relacionadas ao trabalho, o informal ao relacionamento. O informal não segue rede de hierarquia, não segue rede de autoridade. O formal tende a seguir isso que a organização propôs. E os boatos, redes de rumores, não falei de maneira específica na aula, mas te destaco aqui, tá? Dessa comunicação informal aqui, ó, dessa comunicação informal, que é mais para os relacionamentos interpessoais, podem surgir os boatos, pode surgir a rádio peão, pode surgir os fuxicos, ou formalmente as redes de rumores, tá? Então é uma forma de reação a situações importantes para os indivíduos, onde eu tenho uma ambiguidade de informação. Isso pode causar ansiedade, pode causar incerteza. Tranquilo? Vamos resolver algumas questões para fixar o conhecimento e também aprender algumas coisinhas a mais. Bora lá, resolução de questões. De acordo com Chiavenato, a comunicação constitui um processo composto de alguns elementos: emissor ou fonte, transmissor ou codificador, canal, receptor ou codificador e destino. Aqui utilizou a classificação que a gente estudou na parte teórica, que é fonte, transmissor, canal, receptor e destino. Então, estão todas corretas. Nosso gabarito é a letra D. Beleza? A comunicação é um dos elementos mais importantes no processo de liderança. Sim, né? É até algo meio intuitivo, é até algo meio lógico. Como é que o administrador vai liderar sem se comunicar? Então, a comunicação é uma das grandes bases da liderança, tá? O líder precisa saber se comunicar de forma clara e objetiva para tornar claro os objetivos organizacionais. Então, está correto esse item. Em um processo de comunicação organizacional, o transmissor refere-se ao processo ou equipamento utilizado para comunicar a mensagem, enquanto o receptor consiste no processo ou equipamento que capta a mensagem do canal. Perfeito, né? Em um processo de comunicação, o transmissor é o meio, o aparelho utilizado para codificar a mensagem, e o receptor é o meio ou aparelho utilizado para decodificar a mensagem. Bem tranquilo, questão correta do CESP. Assinale a alternativa que indica os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. Então é fonte, transmissão, canal, receptor, destino e pode ter ruído ou feedback, né? Vamos lá, destinatário, ok, né? Existe o destino, né? Na verdade, não é o destinatário, tá fora. Transmissor, ok, então o item tá fora. Pessoa, não. Remetente, pode ser a fonte, canal, receptor, destino, barreiras, não, né? C, fonte, ok, transmissor, ok, canal, ok, receptor, ok, destino, ok, e o ruído, ok. Até agora a letra C tá bem bonita, vamos ver as outras. Pessoa não tem isso, remetente, meio, transmissor, fonte, transmissor, meio, ambiente, receptor e barreiras. Então, gabarito letra C mesmo, tá? Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Efeitos de status e diferenças culturais são barreiras à comunicação, interferindo em sua eficácia. Aqui está perfeito, né? Efeito de status
é aquele sentimento que algumas pessoas têm: sou superior, sou snob, eu sou melhor, sou diferente dos outros, né? Aí ele acha que isso é melhor e isso pode interferir na comunicação. E as diferenças culturais também podem interferir, claro, na comunicação. Tudo isso afeta a eficácia, afeta o objetivo, afeta o resultado da comunicação. Perfeito. Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando se tem envio exclusivamente por uma pessoa a outra. Aqui a gente já sabe que está errado. A comunicação pode se dar de várias e várias formas. Então pode ser uma pessoa e várias outras, entre grupos, entre departamentos, entre empresas, entre organizações, entre uma empresa e uma organização, entre uma pessoa e um departamento e por aí vai, tá? Então tá errado. No âmbito organizacional, a comunicação é afetada por ruídos que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida de forma imprevisível e são passíveis de redução por meio da redundância. Perfeito, né? Tá certinho, até passou um ruído bem aqui na hora, super coincidência. Na hora que eu tava falando de ruído, aconteceu um ruído aqui, né? E de fato, os ruídos afetam a comunicação. Então, se a mensagem foi distorcida por algum ruído e a reação do destinatário não foi adequada, a fonte vai concluir que a comunicação não foi bem sucedida e outra mensagem deve ser transmitida. E aí, esse reenvio de mensagem é a redundância, né? É o double check. Quando em uma comunicação o ouvinte se julga conhecedor de todos os assuntos, as relações interpessoais no contexto de trabalho tornam-se difíceis, né? Então, é uma barreira à comunicação que interfere no processo de comunicação. É uma barreira pessoal, se você for na visão de Chiavenato, e se você for na visão aí de Macedo, acho que do Hobbes, é uma barreira no receptor ou destinatário, tá? O receptor, por excesso de confiança, acaba achando que sabe tudo e não aceita o que a pessoa diz. Isso é uma barreira de comunicação e esse item está correto. Os termos comunicar e informar são sinônimos. Ambos constituem ações que significam enviar a mensagem para alguém. Tá errado, né? Informar é enviar a mensagem. Comunicar é mais complexo. É todo o processo de comunicação e compreende também, abrange também a compreensão da mensagem pelo destinatário. Ao receber a mensagem do emissor, o receptor a compreende imediatamente, sem reagir nem julgar seu conteúdo ou forma de expressão. Aqui também está errado, tá? Aqui uma observação. O CESP utilizou a palavra receptor como sinônimo de destinatário. Então fica bem esperto. Tecnicamente não está correto, mas ele usou com esse sentido e só isso não tornaria o item errado, certo? O que torna o item errado aqui na concepção do CESP, você disse que teve muito recurso na época e aí foram as justificativas, foi isso de não reagir nem julgar o seu conteúdo ou forma de expressão, tá? Então pode sim ter algum problema de recepção de mensagem e o receptor julgar esse conteúdo de alguma forma, até por conta dos seus valores, crenças, preconceitos, identificações pessoais e por aí vai. A mensagem de uma comunicação deve ser transmitida da forma mais clara possível para evitar ruídos no entendimento por parte do receptor. Perfeito, né? De fato, a mensagem deve ser transmitida de forma mais clara para evitar ruídos e facilitar o entendimento por parte do destinatário. Aqui usou de novo como sinônimo receptor. Item correto. O telefone é o canal de comunicação por meio do qual a mensagem emitida pelo atendente é transmitida durante o atendimento telefônico. De fato, o telefone é um canal de comunicação e através desse canal o atendente telefônico transmite alguma mensagem para um cliente, por exemplo, durante o atendimento telefônico. Bem tranquilo. Comunicações referentes a soluções de problemas interdepartamentais e coordenação interdepartamentais são caracterizadas como comunicações verticais. Aqui está errado, né? A comunicação intradepartamental, que é dentro do próprio departamento, ou interdepartamental, que é entre departamentos, são comunicações horizontais, tá? A comunicação ocorre lateralmente, são departamentos de mesmo nível hierárquico. Se fosse a nível de gerência ou subindo para um nível estratégico, aí seria vertical, tá? Dentro do próprio departamento e entre departamentos só pode ser horizontal, certo? Se você seguir aquela ideia do organograma.
Volume excessivo de informações nos canais de comunicação acarreta sobrecarga, que pode ocasionar omissão e distorção no processo de comunicação. Perfeito, né? A sobrecarga de informação é um exemplo de barreira à informação. Então, se você sobrecarregar o destinatário de informações, pode ser que ele não seja capaz de processar tudo da maneira mais correta e da maneira adequada. Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são exemplos de ruídos e interferência na comunicação, que podem comprometer a interpretação adequada de uma mensagem pelo seu receptor. Correto, são exemplos de ruídos causados por barreiras à comunicação que podem, claro, comprometer a correta interpretação da mensagem. Um líder que se comunica de maneira clara e fluente garante a eficácia da comunicação com os receptores da mensagem, ainda que eles não a compreendam. Não, né? A eficácia da comunicação só vai acontecer se os destinatários compreenderem o significado da mensagem. E garantir a eficácia só porque a linguagem foi clara e fluente também é muito esticado, né? Nos ambientes organizacionais, a comunicação é realizada de maneira padronizada e por isso a abordagem para alcançar determinado objetivo será sempre uniforme. Não, senhor, né? No ambiente organizacional tem diversos destinatários, diversos públicos que vão receber a mensagem, então é necessário que o processo de comunicação seja adaptado, seja adequado para o destinatário que vai receber. Então esse item está errado, não deve ser sempre padrão e sempre uniforme não, tá? Dependendo às vezes do nível organizacional, do departamento, de quem vai receber essa mensagem, ela deve ser enviada de maneira diferente. Então, está errado. O processo de comunicação do administrador permeia as etapas de planejamento, organização, direção e controle do processo administrativo. Perfeito, né? A comunicação está presente no planejamento, na organização, na direção e do controle e de forma mais direta na direção, já que vai ajudar o gestor a liderar e motivar melhor os seus colaboradores. Então, está correto, faz parte de todas as funções do processo administrativo, ou todas as etapas, como a banca aqui chamou, e se relaciona de maneira mais direta com a direção. A coerência entre o discurso e as atitudes do líder tende a promover o fortalecimento do processo de comunicação. Aqui não tem muita teoria científica para você decorar não, tá? Aqui a gente viu, na época, muitos recursos tentando anular essa questão da FUNPRESP, né? FUNRESP, né? FUNPRESP, e não rolou, certo? Por quê? Porque foi de uma interpretação meio que lógica, meio que óbvia, baseada em princípios básicos de comunicação, não tem isso direto na doutrina. Mas é claro, se o discurso de uma pessoa é coerente com as atitudes dela, se fortalece o processo de comunicação. Então, o que ele fala tem mais credibilidade, né? Tem mais know-how, é mais coerente o que ele fala com o que ele faz, sabe? Ele faz uma coisa, ele fala uma coisa e ele faz. Então, não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Ele fala e ele faz. Então, claro que fortalece esse processo de comunicação e o item está correto. Os emitentes das comunicações organizacionais devem zelar pela coerência entre o discurso e a prática, porque a forma mais persuasiva de se comunicar a alguém está nas atitudes apresentadas. Perfeito, né? É aquela ideia do faço o que eu digo, não faço só o que eu faço, né? Ele fala e ele faz. Então isso é coerente, ele dá o exemplo, o líder, ele fala e faz de maneira coerente com o que ele fala. Perfeito. A comunicação pública recebe essa denominação por estar diretamente vinculada à comunicação praticada pelos entes públicos, tá? Tem que ter muito cuidado com isso aqui porque está errado, certo? Aqui, essa comunicação praticada pelos entes públicos, você pode chamar mais de quê? De comunicação estatal, tá? Esse conceito de comunicação pública, ele é bem mais abrangente e abrange dentro dela a estatal, a da sociedade civil organizada, a institucional dos órgãos públicos, certo? Então, comunicação pública, ela é meio que gênero, tá? Não é só porque está vinculada à prática dos entes públicos, não. Isso aqui, a prática dos entes públicos é a comunicação estatal, beleza? O fluxo de comunicação descendente leva as informações da base da organização para o comando hierárquico.
Aqui tá errado, né? Se é descendente, como é que é da base para o comando? Ó, vamos colocar aqui em forma de pirâmide para ficar mais simples, né? Eu tenho aqui 3 níveis organizacionais. Aí ele está dizendo que eu estou vindo aqui da base para o topo. Isso é ascendente, né? Não é descendente. Então a comunicação descendente é de cima para baixo. Essa que ele falou aqui da base para o topo, para o comando, é ascendente. Questão errada. A comunicação organizacional promove entre os integrantes de uma organização e de suas redes informações sobre políticas, planejamentos, ações, coordenações, direções e controles da organização. Perfeito, né? A comunicação organizacional, eu podia até colocar aqui a formal ainda, se quisesse, para ficar mais completo. Mas a ideia da comunicação organizacional é sim levar todas essas informações sobre as ações a serem desenvolvidas e políticas da empresa, planejamento, ações e por aí vai. Tranquilo. O controle, a motivação, a expressão emocional e a informação são as principais funções da comunicação dentro de um grupo ou organização. Perfeito, né? A comunicação ela apresenta 4 funções básicas: controle, motivação, expressão emocional e informação. Perfeito, de acordo com o que a gente viu na aula teórica, bem tranquilo, certinho. O sistema de comunicação das organizações inclui redes formais e informais. Beleza, né? De fato, inclui sim as redes formais e as redes informais. A rede formal é a que é instituída pela própria organização e tende a falar sobre assuntos organizacionais. E essa informação, aquela que não segue autoridade, não segue hierarquia, tende mais a falar sobre assunto interpessoal. O empregado, ao realizar a modificação de orientação para acesso às dependências da empresa, gera uma barreira ao processo de comunicação denominada distorção. Perfeito, né? A distorção ela é sim uma barreira ao processo de comunicação e ocorre quando a mensagem sofre algum tipo de modificação que altera o seu conteúdo original. Foi justamente o que o comando da questão falou. Então, questão certinha. Uma gerente recebe diariamente cerca de 200 e-mails, nossa, com as mais variadas notícias relacionadas de jornal, comunicações internas, comunicações do sindicato, além de e-mails do seu chefe, seu subordinado e outros clientes internos e externos. Recentemente, seu chefe perguntou porque ela não tinha respondido adequadamente a uma mensagem. Então, solicitando informações para o projeto. A barreira à comunicação explica que pode ter havido, né, inicialmente o que? Uma sobrecarga, né, sobrecarga de informações. Ela recebe 200 e-mails por dia sobre vários assuntos. Então, como é que ela vai responder de maneira adequada se ela não consegue nem processar todas aquelas mensagens, né? Não foi o canal, não foi percepção, não foi linguagem, não foi filtro do emissor da mensagem, não. Foi a sobrecarga. A questão deixou bem clara que já está sendo sobrecarregada. A comunicação é um dos maiores problemas nas organizações, sejam elas públicas, privadas ou terceiro setor. Em relação à direção da comunicação nas organizações, é correto afirmar que, bora lá para os conceitos, né? A comunicação horizontal pode ser dividida em ascendente e descendente. Não, horizontal não é ascendente e descendente. Quem é ascendente e descendente é vertical, de cima para baixo, né? Que não precisava nem saber administração. A comunicação ascendente é a que se dirige aos empregados operacionais. Não é. A ascendente se dirige aos superiores, né? Está de baixo para cima. Então, é a descendente que se dirige aos empregados operacionais. Empregado operacional, se você lembrar aqui da pirâmide dos níveis hierárquicos, em cima está o estratégico, no meio está o nível tático, botei um O aqui, mas é um T. No meio está o nível tático ou gerencial e lá embaixo está o nível operacional, tá? A comunicação lateral ocorre entre gestores e empregados de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Tá errado também, né? De baixo para cima é ascendente, não é lateral, ou no máximo vertical. Também, a comunicação horizontal ocorre entre membros de um mesmo grupo. Perfeito, né? Então, no nível, por exemplo, aqui tático, a comunicação horizontal tá todo mundo aqui no tático, na mesma linha. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Vamos conferir o letra E.
A comunicação descendente é a que se dirige aos escalões superiores, não é, né? É o que se dirige aos escalões mais baixos. Se é descendente, eu estou indo de cima para baixo. Se eu estou indo de cima para baixo, eu estou indo buscar o escalão mais baixo, o escalão operacional. Então, nosso gabarito, letra D de dado. A comunicação formal da Câmara de Vereadores de determinado município está sendo realizada por meio do Twitter e do Facebook, que nesse caso são exemplos de canais, né? São canais de comunicação, tá? Twitter e Facebook não é emissor, não é fonte, não é receptor, não é codificador, não. Twitter, Instagram, Facebook são canais de comunicação, letra D. É o meio escolhido pelo remetente para enviar a mensagem. Uma gerente enviou uma mensagem pelo e-mail da empresa, informando os membros de sua equipe sobre a data e o horário de uma reunião para a discussão das novas metas da equipe. Esse tipo de comunicação se caracteriza como, primeiro, ela usou o e-mail da empresa. Então, é uma comunicação formal, né? Para falar sobre objetivos organizacionais. Então, é uma comunicação formal. O que foi informal, você já corta. Já cortei o D e já cortei o E. Uma gerente enviou aos membros de sua equipe. Então, é uma comunicação que vai de cima para baixo, né? Se eu tiver aqui a pirâmide dos níveis, tá? Eu vou ter um estratégico, eu vou ter o gerencial ou tático, e embaixo eu vou ter o operacional. A gente viu aqui que foi uma gerente enviou para os membros de sua equipe. Então, foi de cima para baixo. De cima para baixo é descendo. De cima para baixo é descendente. Então, não é lateral, nem é ascendente. Gabarito, letra A. Um servidor pergunta ao seu supervisor sobre um rumor que ouvira entre os demais servidores a respeito do departamento ser transferido de um prédio no centro para uma instalação terceirizada no subúrbio da cidade, a mais de 10 km de distância da localização atual. O supervisor sabe que o rumor é verdadeiro, mas prefere não confirmar essa informação. Ele está filtrando, né, que o que vai passar, que é verdadeiro, com receio que isso pudesse interferir no clima do departamento. Ele apenas comentou que desconhecia tal situação. Desse modo, o supervisor empregou uma barreira denominada filtragem, né? Filtragem total, certo? Por quê? Porque ele está filtrando a mensagem que vai ser passada, escolhendo o que vai ser levado ou não. Ele diz, não estou sabendo disso não. Tá? Então não tem sobrecarga de informação, não tem percepção seletiva, né? Se refere a mais quem está recebendo, não tem nenhum tipo de emoção sendo tratada aqui e nenhuma linguagem difícil ou intricada. Então é filtragem de informações, tá? Letra C. Muitas vezes as pessoas não compreendem que suas ações comunicam do mesmo modo que suas palavras. De fato, a mensagem recebida de uma ação frequentemente é mais forte do que a proveniente de palavras. Conforme diz o ditado, as ações falam mais alto que as palavras. As ações que comunicam são chamadas de comunicação não verbal, né? Nós temos 3 tipos de comunicação: comunicação verbal ou oral, a comunicação escrita e a comunicação não verbal. Verbal ou oral, da fala escrita, né? Usa linguagens e códigos, e não verbal pelos gestos, linguagens e códigos. Letra C, tá? Eu vou tentando fazer uma mistura aqui, colocou doidice, colocou assediante, violenta, assertiva, destrutiva, nem fazia parte da classificação, tá? Se você soubesse só o nome das categorias, você já acertava essa questão, tá? Gabarito letra C. E é isso, finalizamos comunicação, resolvemos algumas questões, espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário em qualquer vídeo meu, que com certeza eu vou te responder, tá? Peço que você se inscreva no canal e deixe o teu gostei, que você também me ajuda demais. Bons estudos!